Você já teve aquela sensação de que tem algo dizendo que você merece mais, mas ainda assim você se limita porque tem medo de exagerar? Eu vejo isso todos os dias em pessoas brilhantes que não perceberam que estão vivendo muito abaixo do que poderiam. E talvez este seja exatamente o seu momento de despertar. Porque nada, absolutamente nada, chega por acaso. Se este vídeo apareceu para você hoje, pode acreditar. O universo está te cutucando, dizendo que você está pedindo menos do que merece e que está na hora de elevar sua voz interna. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga seu valor, seus pedidos e sua própria história. Quando eu olho para a mente humana, percebo algo curioso. Nós pedimos pouco porque acreditamos que merecemos pouco. É como se carregássemos um teto emocional que limita nossos sonhos e nossas possibilidades. E isso não acontece porque somos incapazes, mas porque fomos treinados, desde cedo, a sermos modestos até nos nossos desejos. Crescemos ouvindo frases como pede só o básico ou não exagera, e sem perceber, internalizamos a ideia de que desejar muito é errado. O universo responde ao tamanho do seu pedido. Mas deixa eu te contar algo que aprendi ao longo de décadas estudando o comportamento humano. O universo não responde ao que você precisa. Ele responde ao que você acredita merecer. E quando você acredita pouco, você vibra pouco. É como ligar uma lanterna fraca e esperar iluminar uma floresta inteira. Não funciona. A vida é generosa, mas ela se expressa na proporção da sua coragem de pedir. Eu me lembro de um paciente que sonhava em abrir um pequeno negócio, mas sempre dizia: quero só o suficiente para sobreviver. E adivinha? Ele só sobrevivia. Quando finalmente elevou seu pedido, quando disse: quero prosperar, crescer, ajudar minha família e transformar vidas, tudo começou a se mover, porque o pedido dele deixou de ser tímido e passou a ser expansivo. A mente dele parou de encolher e começou a se projetar. Se você quiser aplicar isso hoje, faça um exercício simples. Escreva em uma página tudo o que você acredita que merece, não o que você acha que pode. Depois, compare com aquilo que você realmente tem pedido à vida. A diferença provavelmente será gritante. E é justamente nessa diferença que mora a sua trava interna. Quando você enxergar isso com clareza, vai entender por que suas portas ainda não se abriram. Você já percebeu que, às vezes, pedir o que realmente queremos dá até um frio na barriga? Isso acontece porque não fomos educados para lidar com grandeza. Fomos ensinados a ter medo de ocupar espaço, medo de parecer arrogantes, medo de querer demais. E esse medo silencioso cria um tipo de pobreza emocional, uma sensação de que não somos dignos do que é abundante. Mesmo quando desejamos, desejamos com timidez. O medo de pedir grande revela a pobreza emocional. Eu costumo dizer que a mente humana tem um síndico interno que adora limitar. Ele diz coisas como: calma, não sonhe tanto. Se der errado, você vai se decepcionar. Melhor pedir pouco para não parecer ganancioso. Mas perceba a armadilha. Ao tentar evitar a dor, você também evita a expansão. E sem expansão, não há prosperidade. A prosperidade não nasce em mentes apertadas. Nasce em mentes que se permitem pedir com amplitude. Uma vez, conversando com uma jovem que sonhava em ter uma vida financeira mais tranquila, ela me disse: eu queria ganhar pelo menos o suficiente para pagar minhas contas sem sufoco. Veja, ela não queria prosperar. Queria apenas não sofrer. Isso é pobreza emocional. Eu disse a ela: filha, peça o suficiente para viver com paz, liberdade e escolha. Pagar contas é o mínimo. Você merece o máximo. Ali ela entendeu que seu pedido era pequeno porque sua autoestima estava pequena. Se você sente dificuldade em pedir grande, faça um teste prático.
Imagine que está pedindo algo ao universo e dobre esse pedido. Depois, dobre mais uma vez. Observe onde começa o desconforto. Esse ponto é onde mora sua limitação emocional, e é exatamente nessa região de desconforto que a verdadeira transformação começa a acontecer. E isso nos leva ao próximo movimento dessa jornada. Quando a mente se encolhe, a vida também se encolhe. Isso não é poesia, é psicologia pura. A maneira como você pensa determina o tipo de oportunidades que você enxerga. Se você acredita que o mundo é escasso, vai perceber escassez em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, no dinheiro. É como usar um óculos que só mostra problemas. Mas quando você expande sua mentalidade, você começa a notar portas que sempre estiveram ali. Eu lembro de um período da minha vida em que eu trabalhava demais, mas sonhava de menos. Minha mente estava ocupada demais para estar criativa. E a criatividade é a mãe da prosperidade. A mente que se encolhe não atrai abundância. Enquanto eu apenas reagia à vida, perdi muitas oportunidades que hoje vejo com clareza. Quando finalmente decidi expandir minha mente, ler mais, pensar mais alto, observar mais o que eu desejava e menos o que eu temia, tudo começou a mudar. Se você quer prosperar, precisa alimentar sua mente com ideias que aproximam você da abundância. Um bom começo é ler autores que despertam a coragem de sonhar. Napoleon Hill, Charles Duhigg e até obras de ficção que estimulam imaginação. Um livro não muda a sua conta bancária, mas muda a sua visão sobre ela. Sua mente precisa se tornar um terreno fértil antes que o universo plante qualquer coisa ali. Por isso, eu te convido a observar. Sua mente tem se expandido ou se encolhido nos últimos meses? Se a resposta for tem encolhido, respire. Ainda dá tempo. Comece com passos simples. Dedique 20 minutos por dia para alimentar a mente com algo que te impulsiona, não que te paralisa. Quando você fizer isso, vai perceber que existe um tipo de movimento interno acontecendo. Existe um tipo de voz dentro de nós que, muitas vezes, fala mais alto do que deveria. Ela diz: "Você não merece tanto. Isso é demais para você. Não vá longe demais ou vão te julgar." Esse diálogo interno, quando não é vigiado, se torna o maior ladrão de prosperidade. Esse diálogo interno que diminui seu valor. Ele não rouba seu dinheiro. Ele rouba sua coragem. E sem coragem, você passa a aceitar migalhas emocionais, profissionais e financeiras. Eu observo isso há décadas. Pessoas brilhantes que sabotam o próprio destino porque acreditam menos em si do que o mundo acredita. A mente humana pode ser cruel quando está ferida. Ela cria defesas para evitar frustrações, mas essas defesas também bloqueiam conquistas. É como tentar correr com o freio de mão puxado. Você avança, mas avança sofrendo, avançando pouco, avançando aquém do que poderia. Uma estratégia prática que ensino é o diálogo de enfrentamento. Quando a voz interior negativa aparecer, responda a ela conscientemente. Diga algo como: "Eu mereço sim. Isso é possível para mim. Minha história não define meu teto." Parece simples, mas a repetição transforma esse diálogo em uma nova verdade emocional. Pessoas que aplicam isso diariamente começam a sentir uma mudança real. O pedido delas fica mais ousado, mais confiante, mais coerente com o que desejam viver. Faça isso hoje. Observe seus pensamentos por apenas 10 minutos. Repare quantas vezes você se diminui sem perceber. Cada frase que você identifica já é uma libertação. Porque quando você começa a calar a voz que te diminui, uma outra voz, mais profunda e mais sábia, começa a aparecer. E essa voz é justamente a que vai nos conduzir ao próximo passo dessa jornada de expansão. Muita gente acredita que está vivendo normalmente, quando na verdade está apenas sobrevivendo. E o pior,
acostumada com isso, acostumada com o mínimo, com o básico, com o suficiente para não desmoronar. É como alguém que vive em um quarto escuro por tanto tempo que começa a achar que aquilo é normal, até que um dia abre a janela e descobre que existia luz o tempo todo. Prosperidade não é luxo. Prosperidade é saúde emocional. A verdade é que a sociedade nos treinou para achar bonito, se virar com pouco, como se viver com pouco fosse sinal de humildade. Não é. É sinal de limitação mental. Humildade não é escassez. Humildade é reconhecer que você sempre pode aprender mais, crescer mais, evoluir mais. Prosperidade não é sobre ostentação. É sobre ter opções. Uma vez, uma mãe me disse: "Eu sobrevivo, porque aprendi a me virar." Eu respondi: "Você não nasceu para sobreviver. Nasceu para viver com plenitude, com paz, com propósito." Se você quer aplicar isso, comece com um pequeno gesto. Liste 3 áreas da sua vida onde você está apenas sobrevivendo. Depois, escreva ao lado o que seria prosperar nessas áreas. Só esse contraste já vai abrir seus olhos sobre não acordar todos os dias preocupado em como vai pagar uma conta ou como vai sobreviver ao próximo mês. Eu atendi muitas pessoas que se consideravam fortes porque suportavam tudo. Falta de dinheiro, falta de tempo, falta de descanso. Mas ser forte não é suportar miséria emocional. Ser forte é reconhecer quando você merece mais. Ser forte é romper o ciclo. Porque quando você vê claramente onde está vivendo no raso, naturalmente começa a desejar águas mais profundas. E é nessas águas que o próximo ponto da nossa conversa começa a te transformar. Muita gente tenta enriquecer, mudando apenas o lado externo da vida. Trabalhar mais, ganhar mais, acumular mais. Mas a verdadeira riqueza começa dentro, começa na autoestima. Quando você acredita que vale pouco, tudo ao seu redor se ajusta a essa crença. Suas escolhas, seus relacionamentos, seus projetos e até as oportunidades que chegam. O universo não entrega abundância para quem insiste em se tratar como escasso. A autoestima é o termômetro da prosperidade. Pessoas com autoestima baixa pedem pouco, se contentam com pouco e aceitam menos do que merecem. Já pessoas com autoestima elevada fazem pedidos mais amplos porque se enxergam como capazes, dignas e preparadas para receber. Eu vi isso inúmeras vezes em consultório. Basta uma pessoa começar a valorizar a própria história que, de repente, portas antes trancadas começam a se abrir. Se você quiser trabalhar sua autoestima de forma prática, comece por 3 atitudes simples. Primeira, trate-se com gentileza. Fale consigo como você falaria com alguém que ama. Segunda, estude algo que te eleve. Livros como O Poder do Hábito, Quem Pensa Enriquece ou As 7 Leis Espirituais do Sucesso podem mudar a forma como você vê seu próprio valor. Terceira, celebre suas pequenas vitórias. Cada passo conta, mesmo os invisíveis. A autoestima é uma semente. Quando você rega, ela cresce. E quando cresce, ela muda a forma como você se posiciona diante da vida. Você deixa de aceitar migalhas e passa a escolher banquetes. E é exatamente nesse novo posicionamento interno que um fenômeno interessante acontece. Um fenômeno que nos prepara para o próximo ponto, onde a sua relação com o merecimento começa a se transformar profundamente. Muita gente acredita que merecer é algo mágico, como se o universo olhasse para nós e dissesse: "Hoje eu decidi que você merece mais." Não é assim que funciona. Merecimento é uma construção emocional diária. Ele nasce do conjunto de pequenas decisões que você toma todos os dias. Como você se trata, como você se posiciona, o que você aceita e o que você recusa. Merecimento é, antes de tudo, postura interna. O merecimento é uma construção diária, não uma recompensa final. Eu vejo pessoas exaustas que dizem:
Eu trabalho tanto, por que ainda não tenho a vida que sonho? Porque trabalhar muito não gera merecimento. A autovalorização gera. Você pode trabalhar 14 horas por dia e continuar pedindo menos do que merece. Pode se doar para todos e continuar se colocando em último lugar. O universo não responde ao seu cansaço. Ele responde à sua vibração emocional de valor. Quer um exercício prático para fortalecer seu senso de merecimento? Escolha uma área da vida em que você sempre aceitou pouco: salário, relacionamento, oportunidades, e mude um único comportamento. Peça um valor mais alto, estabeleça um limite, diga não para algo que sempre aceitou. Esse pequeno ato altera a sua energia interna. Eu já vi pessoas transformarem carreiras inteiras depois de um único não dito no momento certo. Quando você começa a agir como alguém que merece mais, naturalmente passa a pedir mais. E quando passa a pedir mais, passa também a enviar uma mensagem clara ao universo sobre o seu valor. É nessa sincronia entre atitude e vibração que a prosperidade começa a fluir. O universo responde à clareza, não à urgência. Uma das coisas que mais observo nas pessoas é o desespero na hora de pedir algo. Elas pedem como quem está se afogando. Eu preciso disso agora. Eu não aguento mais. Tem que acontecer de qualquer jeito. Mas o universo não responde à urgência. Ele responde à clareza. Quando você está desesperado, a sua mente fica turva, trêmula, ansiosa. E um pedido turvo nunca gera um destino luminoso. Eu sempre digo que a urgência é filha do medo, enquanto a clareza é filha da consciência. E a consciência é o grande combustível da prosperidade. Quando você sabe exatamente o que quer, o porquê, o para quê e como vai se comportar quando acontecer, o universo entende o sinal. Mas quando você pede de forma confusa, pedindo uma coisa hoje, outra amanhã e desistindo no dia seguinte, a resposta não vem porque o emissor não está estável. Quer um exemplo prático? Pegue um caderno e escreva um pedido de forma clara, objetiva e emocionalmente honesta. Algo como: quero um emprego que me permita prosperar financeiramente, usar meus talentos e ter qualidade de vida. Ou: quero uma vida tranquila em que eu tenha paz emocional e liberdade financeira. Quanto mais específico for seu pedido, mais organizada fica sua mente. E quanto mais organizada sua mente, mais fácil o universo te encontrar. A clareza cria um tipo de vibração que corta o ruído interno e externo. É como uma antena bem sintonizada. Ela capta oportunidades, ideias, pessoas e caminhos que antes passavam despercebidos. E quando você começa a viver nessa sintonia, uma percepção nova surge. Você descobre que não é o universo que demora. É você que está se alinhando. Quando você se expande, sua realidade se expande junto. Toda vez que você muda sua forma de pensar, algo na sua realidade muda também. Pode ser uma oportunidade que aparece, uma pessoa nova que entra na sua vida ou até uma ideia que parecia impossível e, de repente, faz sentido. A expansão interna sempre antecede a expansão externa. É como se o universo esperasse você se tornar maior por dentro para depois entregar coisas maiores por fora. Eu me lembro de um período em que precisei mudar completamente a minha forma de me enxergar. Eu trabalhava, escrevia, cuidava da família, mas ainda me via pequeno diante das possibilidades. Quando finalmente decidi expandir minha visão, tudo ao redor começou a se ajustar. Convites surgiram, caminhos se abriram, pessoas apareceram. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei o tamanho da minha percepção. Se você quiser iniciar esse processo hoje, experimente algo simples. Faça uma lista de tudo que você acreditava ser impossível há 5 anos e observe quantas dessas coisas hoje já fazem parte da sua vida. Isso mostra que você já expandiu antes e pode expandir de novo.
Outra prática poderosa é se expor a ambientes que te desafiem. Livros transformadores, conversas profundas, cursos que elevem seu nível mental. O cérebro precisa ser provocado. Quando você se expande internamente, sua energia se torna maior que suas limitações. E é nesse momento que a vida começa a te tratar diferente. Os sinais chegam, as coincidências aumentam, as oportunidades se multiplicam. Parece mágica, mas é apenas sintonia. E quando você entende isso, começa a perceber o que está prestes a acontecer no próximo ponto. Algo que explica por que alguns pedidos chegam como se fossem inevitáveis. Existe um momento da jornada em que a vida parece conspirar de um jeito diferente. Não é coincidência, não é sorte, é coerência. O universo só entrega aquilo que você tem estrutura emocional para sustentar. O universo entrega quando você se torna quem é capaz de receber. Se você pede algo grande, mas age pequeno, o pedido se perde. Mas, quando você se torna alguém que pensa, sente e age como quem está pronto para receber, a realidade deixa de resistir e começa a colaborar. Eu já vi pessoas implorando pela mudança, mas continuando presas aos mesmos hábitos, às mesmas crenças, aos mesmos comportamentos que as mantinham no mesmo lugar. E o universo não pode entregar uma vida nova para alguém que insiste em viver como a versão antiga de si mesmo. A prosperidade exige atualização interna. Ela pede novas atitudes, novas conversas, novos limites, novas escolhas. Se você quiser colocar isso em prática, pergunte-se hoje: qual versão de mim mesmo receberia aquilo que eu estou pedindo? Depois, descreva essa versão. Como ela pensa, como ela fala, como ela age, como ela decide. E então, dê um pequeno passo na direção dela. Talvez seja estudar algo novo, terminar algo que você adiou, cuidar do corpo, arrumar o ambiente onde vive. Cada gesto te aproxima da versão que o universo está esperando para entregar mais. E quando essa versão começa a nascer, você sente. Sente mais força, mais clareza, mais coragem. Sente que algo dentro de você está se alinhando com algo maior lá fora. Esse é o ponto em que seus pedidos deixam de ser um grito de urgência e se tornam um chamado poderoso. E é justamente nesse ponto que você começa a perceber o que o universo já estava tentando te mostrar desde o início. E agora que você percorreu essa jornada comigo, quero que leve uma coisa no coração. Nada muda até que você mude o tamanho do que acredita merecer. A vida não entrega o que você pede com os lábios, mas o que você sustenta com a alma. Então, antes de fechar este vídeo, faça um pequeno pacto consigo mesmo. Elevar seus pedidos, ampliar sua coragem e tratar seu valor como algo sagrado. Porque quando você faz isso, o universo não apenas te escuta, ele te acompanha. E, acredite, ele já está se movendo ao seu favor. Você só precisa dar o próximo passo.